Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aí quase terminando o nosso ano de 2025. Hoje já é 16 de dezembro, hoje é terça-feira abençoada por Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia. Vamos lá? Nosso tema de hoje é identidade positiva. Nosso texto está em João, capítulo 1, verso 14 até o verso 32. Assim diz a nossa história. Estava empurrando o carrinho de bebê cor-de-rosa da minha filha pelos corredores de um supermercado quando ela começou a apontar na direção de um cliente que se parecia muito com as gravuras de Jesus na Bíblia Ilustrada. Ela chamou o homem pelo nome de Jesus. Apesar de sua inocência e alegria, ele pareceu irritar-se com o erro de minha filha sobre a sua identidade. Os líderes judeus, na época de Jesus, tinham curiosidade sobre a sua identidade. Eles estavam tão ávidos por obterem uma identidade positiva que mandaram o servo do templo até João para sondar a situação. Estes encheram de perguntas. Talvez as mais importantes foi: você é o profeta que estamos esperando? João os esclareceu citando o profeta Isaías. Eu sou aquele que grita: prepare o caminho para o Senhor passar. Em outras palavras, eu sou o cara que vocês estão... Eu não sou o cara que vocês estão procurando. Eles questionaram mais. E eles diz a respeito de Jesus: não mereço a honra de desamarrar as sandálias das suas sandálias. Apesar disso, o próprio João tinha perguntas sobre a identidade de Jesus. Ele sabia muito sobre o seu Senhor, mas não podia reconhecê-lo como o Messias. Quando o Espírito Santo desceu e pousou sobre Jesus, João identificou aquele que receberia as cicatrizes dos cravos, que choraria por Lázaro e que seria crucificado. Como testemunha de Jesus, João levava outros até Cristo. Somos testemunha de Jesus, ou, como Paulo sugere, embaixadores de Cristo. Assim será que ajudamos as pessoas a desconsiderar ideias populares e incorretas sobre quem é Jesus? Será que a nossa vida proclama a sua graça, o poder e o amor? Será que estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar outros a reconhecê-lo? E aí? Você tem ajudado pessoas a irem até Jesus? Esse é o maior desafio, não é somente da igreja propriamente dito. O nome que quando nós falamos de igreja, nós falamos de denominação. Mas esse é o desafio de todos nós como cristãos: levarem pessoas a conhecerem Jesus. Esse é o que Jesus deixou como nosso ensinamento, chamado isso de discipulado. Discipulado significa levarem pessoas a Jesus, trazerem pessoas a Jesus, levarem Jesus até a essas pessoas, fazer com que elas se conectem com Jesus. E às vezes parece que as pessoas estão se conectando em si mesmas ou por si próprio, né? E os crentes hoje têm que estar crente no que o homem diz, né? Não no que Deus disse. E nós estamos aqui para pregar o que Deus disse e levar as pessoas a pensarem como Deus pensa. Esse é o nosso maior desafio, né? Não vamos permitir que as pessoas vão para o inferno. Vamos apenas fazê-las entender que o céu foi preparado para todos nós. O inferno, segundo a Escritura Sagrada, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas o céu foi preparado para todos nós. Agora, é claro, é necessário que nós viemos crer, acreditar nessa pessoa. Ali, todo mundo indagava João Batista: será que você... Não, eu não sou ele, o Cristo. Ele é o homem, ele que deve ser adorado, ele que deve ser reverenciado. Gente, que
personalidade tinha João Batista. Não permitiu que ninguém viesse até ele. Olha que João Batista poderia muito bem tirar vantagem da situação, mas não. Ele apenas seguiu o propósito de Deus. É esse nosso propósito aqui nessa terra. Seguir justamente o propósito de Deus, tá bom? Vamos ser pregadores, vamos ser os embaixadores. O que é ser embaixador? É representar o céu aqui nesta terra. E aí? Boa pergunta, né? Como é que se representa o céu nessa terra? A gente vai aqui sempre falando, estamos sempre falando aqui sobre isso, tá bom? Vamos lá, examine, leia o livro de Salmo, capítulo 2, verso 7, com o Evangelho do capítulo 3, verso 17. Depois, leia Isaías 53, verso 12, e Marcos, capítulo 15, verso 26 e 27, para ver algumas formas pelas quais os profetas do Antigo Testamento confirmam a identidade de Jesus. Então, a Bíblia inteira, ela confirma Jesus, a identidade dele, como é que ele viria, como é que ele era, como é que vai ser. Veja, por isso que não tem como dizer que Jesus não é Deus. Considere, o que está em jogo quando as pessoas têm dificuldade de saber quem é Jesus. Muita coisa em jogo. E o pior delas, elas irem para o inferno. De que maneira o estilo de vida de alguém reflete na verdade sobre Cristo? Muito. O estilo de vida vai determinar quem realmente nós estamos servindo. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada, tá? E vamos refletir muito sobre isso aqui, ok? Em nome de Jesus. E que a bondade e a misericórdia, Senhor, nos acompanhe para onde quer que formos. Deus nos abençoe.